Louvado seja Deus. Vamos chegando. Vamos dar início a mais uma live do Ministério Compartilhar, uma palavra que edifica. Já vá compartilhando, já vá convidando seus amigos, né? Publicando nas suas redes sociais, para que nós possamos aí levar essa palavra de Deus até as outras pessoas, amém? Louvado seja Deus. É isso aí. Muito boa noite a todos. Mais uma vez, graça e paz em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais uma live do Ministério Compartilhar, uma palavra que edifica, levando a palavra de Deus até o seu coração, não é? E hoje é uma noite abençoada para nós, porque temos o privilégio de compartilharmos essa palavra que tem libertado vidas, que tem abençoado, né? Muitas pessoas, né? Eu convido você a estar conosco até ao final dessa live, né? Eu não sei se nós vamos até as 21, nós vamos nos esforçar para isso, né? Mas continue conosco enquanto durar essa live, porque no final dela nós vamos estar fazendo uma oração, vamos estar abençoando a sua vida, para que você seja cada vez mais e mais abençoado em nome de Jesus Cristo, né? Eu sempre costumo dizer que crente abençoado não enche o saco, né? A pessoa, quando ela é abençoada, ela não perturba ninguém, ela não enche o saco, ela não é fofoqueira, não é? O crente abençoado, ele tem paz com Deus e tem paz com todas as pessoas. Eu mando um abraço para todos vocês, né, irmão Rafael? Deus abençoe sua vida, meu irmão, em nome de Jesus Cristo. Irmã Celina, Olê, a Fátima, né, a Lil, todo mundo aí que está acompanhando essa live, irmã Celina, Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus Cristo. Talvez esteja aparecendo um barulho diferente, é que eu estou com o ventilador ligado, irmãos, porque tá muito quente aqui, viu? Tá muito quente, eu prefiro que o som do ventilador saia aí do que ficar transpirando aí, porque tá muito quente e ficar falando uma hora não é fácil, né? Então esse ruído que você está escutando aí é o som do nosso ventilador. Eu desliguei o ventilador de teto, liguei o ventilador convencional para ver se faz menos barulho, mas na verdade acho que faz até mais barulho, né? Mas o que importa para mim nesse momento é o ventinho, né? A circulação do ar aqui, tá certo? E você pode estar também, irmãos, deixando aí o seu pedido de oração, tá? Nós vamos unir a nossa fé em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Eu vou estar sorteando essa camisa aqui, que o Rafa gostou da camisa, né, Rafa? Então, eu vou estar sorteando essa camisa aí. Tá bom? Que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. É isso aí, né, meus irmãos? A cortina, né, tá mexendo, né? Tá aqui. Ventiladorzinho. Glória a Deus. Irmãos, é isso aí. Eu tive aí, quase que eu não fiz essa live hoje, eu tive uma semana bastante difícil aí, uma semana de muitas situações inusitadas, né? Mas para a glória do Senhor nós estamos aí. Eu creio na palavra de Deus porque o Senhor é o nosso sustento, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia, e eu louvo a Deus por todos aqueles que estiveram aí orando pela minha vida, todos aqueles, né, que estiveram mandando mensagens, saber, né, da minha situação. Eu tive um probleminha físico, né, no decorrer dessa semana, mas estou bem na medida do possível, né, na medida que Deus vai derramando a sua misericórdia, nós estamos bem, e o que importa é isso, é estar bem, né? Estar bem na presença de Deus, estar bem em todas as áreas da nossa vida, porque
O apóstolo João, ele escreveu na sua epístola: amado, desejo que vá bem todas as coisas, como vá bem a sua alma, né? E esse é o desejo de Deus para a nossa vida. Que nós possamos ir bem em todas as coisas, que a nossa alma, o nosso sentimento possa cada vez mais e mais estar, não é, firme na presença do Senhor. Deus tem cuidado de mim, como da mesma maneira tem cuidado de você e sempre cuidará de todos nós. Ontem nós tivemos ali um culto na igreja, e onde eu tive a graça de Deus, através da sua misericórdia, poder estar ministrando um pouco da palavra de Deus. Eu falava sobre o poder criador da palavra de Deus, aonde lá no início da Bíblia, um livro que todo mundo, eu acredito que já leu, pelo menos os primeiros versículos, né, desse capítulo, desse livro. É claro que, infelizmente, tem muitos irmãos que não sabem onde se encontra o livro de Gênesis, né, porque, infelizmente, perdem muito tempo com outras coisas que, na verdade, não edificam, né, ao invés de estar aprendendo do Senhor. Mas eu estava lendo ali no livro de Gênesis, com os irmãos compartilhando essa palavra, brincadeiras à parte, né, meus irmãos? E aonde o poder criador de Deus se manifesta. Onde nós lemos no início do livro as palavras ditas por Deus e a necessidade de Deus de transformar todas as coisas. Você vê que Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, né? E havia trevas. Por quê? Porque Deus, no seu poder criador, Ele criou os céus e a terra. Mas quando Deus vê que a terra não tinha forma, que ela era vazia, que havia trevas, Deus começou então a mudar todas essas coisas, a transformar. Deus viu a necessidade de que a luz existisse. E Deus, no declarar da sua palavra, disse: haja luz. E a Bíblia relata que houve luz. E a luz fez a separação entre as trevas. E, meus irmãos, eu já começo a entender que existem coisas de Deus na nossa vida que, embora Deus esteja trabalhando, muitas coisas estão mudadas, mas o desejo de Deus não é apenas mudar as coisas. O desejo de Deus é transformar todas as coisas. O desejo de Deus é olhar para a minha vida e para a sua vida e fazer com que nós venhamos a receber a palavra liberada do Senhor, e não somente receber a palavra liberada, mas também liberar o poder criador da palavra de Deus. Porque quando Deus enxerga a necessidade de transformação, Ele começa na mesma hora a agir. E a palavra de Deus, se você for ler no capítulo 1 de Gênesis, você vai ver no discorrer desta leitura, Deus sempre encerrando etapas da sua manifestação, etapas da sua criação. E você vê que quando Deus faz tudo, Deus olha, e Deus vê que aquilo era bom. Como Deus, Ele olha para a minha vida e para a sua vida, e vê que foi bom Ele ter nos criado, que foi bom Ele ter feito o que Ele fez na nossa vida. Mas ainda, Deus, no seu olhar de misericórdia, Ele manifesta a sua graça sobre a nossa vida e começa a pegar a nossa vida e agora não apenas mudar, mas Ele começa agora a transformar a nossa vida, a fazer com que nós possamos ocupar lugar nas suas promessas.
na sua graça. Porque quando Deus ele faz o homem, nós precisamos entender que nós não fomos criados por Deus de qualquer maneira. Nós somos um projeto perfeito e original da manifestação da graça de Deus. Por isso que Deus foi criando todas as coisas e por último Ele nos criou. Você vê que quando Deus cria todas as coisas, a Bíblia diz, e disse Deus, haja luz e houve luz. Mas quando Deus chega na última etapa da sua criação, quando Ele chega no sexto dia, algo diferente acontece. Porque Deus fala, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus não pegou o barro e começou ali a moldar a argila de qualquer maneira e de qualquer forma, não. E o Espírito Santo e Jesus Cristo ficaram ali. O que será que ele está fazendo, hein? Puxa, ele nem participou a gente, nem chamou a gente. O que será que ele está fazendo? Ô Deus, ô papai, o que ele está fazendo aí? O que é isso aí? Deus, não, pera aí que vocês vão ver o que eu estou fazendo. Não foi assim. Num projeto detalhado, Deus, na presença do Pai e do Espírito, Deus fala assim, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E Deus nos cria como Ele é, trino. Corpo, que tem dentro um espírito e que possui uma alma. Corpo, alma e espírito. E quando Deus coloca a sua criação principal, porque a autoridade, quando Deus cria todas as coisas, Ele dá autoridade ao homem. Ele fala para que o homem governasse sobre todas as coisas, sobre todos os animais. Deus fala que daria as plantas por mantimentos, animais, para que o homem pudesse se alimentar e governar sobre essas coisas. Ou seja, isso já me ensina que na minha natureza, Deus me deu autoridade para reinar e para governar sobre todas as coisas. Mas aí então, vem Satanás num plano ardiloso e começa a confundir a cabeça do homem. Quando eu estou falando em homem, eu estou falando no homem e mulher. E Deus começa então a observar. E Satanás começa, através da serpente, causar confusão na cabeça do homem e da mulher. Até que eles pecam e, consequentemente, eles passam a ser destituídos dessa graça. Destituídos dessa autoridade. É por isso que muitas pessoas elas têm dentro dela o autoritarismo, a necessidade de mandar, de governar, mas não fazem isso de uma forma espiritual, mas fazem de uma forma carnal, porque dentro da sua natureza, agora caída, agora pecaminosa, ele ainda quer usar dessa autoridade, mas num estado humano, no estado carnal, no estado de orgulho. Não aceitam serem submissos. Sendo que, quando o homem peca, e Deus começa então, agora, a promover o resgate da nossa alma, que depois se consolida no sacrifício de Jesus Cristo, para nos dar hoje poder e autoridade espiritual. Tanto que Jesus chega nos discípulos e fala, eis que vos dou poder
para pisar de serpentes, escorpiões e toda a força do mal, e nada vos fará dano algum. Jesus não chega e fala, eu vos dou poder para governar, ser uma autoridade, ser um presidente. Não. É claro que muitas dessas coisas Deus também pode fazer, e eu acredito que Ele faz, até porque toda autoridade é constituída por Deus. Mas o poder que está sobre a nossa vida, o resgate dessa nova natureza poderosa em nós, de autoridade, ela vem para que nós possamos, então, no reino do Espírito, sermos reis e sacerdotes. Temos o poder para pisar sobre as obras do mal. Serpentes, escorpiões, coisas que muitas vezes nos ferem e podem até mesmo nos matar. E sendo assim, queridos, agora voltando no poder da criação, da palavra de Deus. Deus, Ele fala e depois Ele vê à luz da existência o poder da sua palavra. Primeiro Deus declara e depois Deus vê, e a Bíblia diz, e viu Deus que era bom. Quando nós usamos o poder criativo da palavra de Deus, não para amaldiçoar, mas para abençoar. Porque até mesmo a promessa sobre a nossa vida que diz que nenhuma língua, nenhuma arma forjada contra nós há de prosperar. Não prospera. O que Deus faz então? Deus começa a se alegrar quando nós temos a atitude de Abraão, a atitude dos heróis da fé que a Bíblia menciona, de poder chamar à luz da existência as coisas que não são como se já fosse. Abrir os olhos espirituais, abrir os nossos lábios espirituais, para que nós possamos ter uma linguagem espiritual, ter uma linguagem que edifica, que abençoa, que constrói. Não uma linguagem que derruba, que discrimina, uma linguagem que produz confusão, não. Uma linguagem de bênção. Hoje, infelizmente, e daqui a pouco nós vamos ler isso, porque até agora então eu estou falando, estou fazendo um apanhado de um pouco do que foi ministrado ontem no culto. Porque a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém. Mas o Espírito Santo de Deus nos ajuda nas nossas fraquezas. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E quando isso acontece, meus irmãos, é porque realmente, quando nós, você, eu, nós que somos cristãos, que temos uma fé em Deus, oramos a Deus, nós somos ajudados. Mas precisamos falar a linguagem do poder criador da palavra. Declarar aquilo que nós realmente precisamos e desejamos viver na nossa vida. Viver na vida dos nossos irmãos. Viver no nosso seio familiar. Mas muitas vezes as nossas orações não são atendidas. Porque o nosso coração não é portador de uma mensagem de esperança. A nossa mente não é portadora de uma linguagem que edifica. E usamos os nossos lábios, que deveriam ser usados como Deus usou os seus lábios, para criar, para abençoar, para edificar. Porque nós vamos ver na Bíblia também Deus abrindo os seus lábios.
e proferindo sentenças, juízos. Não porque Deus é ruim, não. Porque já eram coisas que estavam escritas na palavra. Já eram caminhos que Deus tinha estabelecidos para o homem. E quando nós vemos Deus na Bíblia dizendo algumas coisas, nossa, mas Deus está amaldiçoando, não. É claro que nós vemos Deus tirando também a bênção para que se manifeste o seu juízo, a sua justiça. Mas nós vemos que isso são frutos das nossas escolhas, das nossas palavras, da nossa, infelizmente, rebeldia. E nós não percebemos, meus irmãos. Porque a Bíblia fala, inclusive, que a rebeldia, a rebelião, é como um pecado de feitiçaria. Às vezes nós olhamos e abominamos feitiço, mas estamos cometendo coisas que estão nos colocando numa condição igual a deles. Por ignorância, às vezes, não sei. Mas muitas vezes sabendo o que estamos fazendo. E ontem no culto eu falava, para que nós pudéssemos usar os nossos lábios para abençoar, para edificar. Não para promover contendas, desordens, bagunças, injustiças. Porque Deus quer que você olhe para aquilo que você profere e também veja que é bom, que trouxe edificação, que trouxe paz, que trouxe bênção, que transformou aquilo que antes tinha sido apenas mudado. Porque o que muda pode voltar atrás, mas o que transforma nunca volta a ser a mesma coisa. E Deus quer que vivamos em novidade de vida. Que vivamos uma vida realmente na presença do Senhor. E quando eu falava ontem na igreja, irmãos, Deus testificava no meu coração, porque, infelizmente, muitas vezes oramos, mas não colhemos o fruto da nossa oração. Quantas vezes eu vi pessoa falar, pastor, quanto mais eu oro, mais piora. Quanto mais eu oro, mais as coisas ficam piores. Ah, pastor, eu não vou mais orar, não. E muitas vezes eu falo, não ore mesmo. Não ore. Porque quanto mais você orar, mais vai piorar. Porque na percepção espiritual, muitas vezes de muitas conversas, eu percebo que aquela pessoa que se diz estar orando, ela não está orando com o coração limpo, com o coração liberto, mas está orando com o coração cheio de ódio, de angústia. Está orando muitas vezes com o coração cheio de rancor. E Deus, Ele não ouve oração de tolos. Mas, pelas minhas palavras, disse Jesus, eu sou justificado, como também pelas minhas palavras eu sou condenado. E às vezes, sem perceber, estamos sendo condenados por causa do engodo que está sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, e nos levando a proferir palavras que não constroem. E na palavra de Deus, irmãos, eu gostaria que você prestasse bastante atenção na sua vida, nas suas palavras, no seu linguajar, nas conversas paralelas, nas mensagens de WhatsApp, que muitas vezes ninguém está vendo, mas Deus também enxerga conversas de WhatsApp. Deus também escuta áudios de WhatsApp. E muitas vezes, queridos,
não colhemos coisas boas para a nossa vida. Porque eu e você que oramos, que temos comunhão com Deus, é muito importante entender o que o apóstolo Tiago diz. No capítulo 1, ele fala assim, uma coisa muito interessante. Ele diz assim, versículo 25. Olha só, eu vou ler um pouquinho mais. Diz assim, versículo 21, porque rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebeis com mansidão a palavra que em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, olha só, enganando a vós com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não é cumpridor, esse é semelhante ao varão que contempla o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, foi-se e logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei, perfeita liberdade, nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, olha só, ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Olha só, quando eu escuto e pratico a palavra de Deus, a bem-aventurança já começa a vir sobre a minha vida. Ou seja, eu já saio do estado de mudança para um estado de transformação. E se alguém entre vós cuida de ser religioso, preste bem atenção, se nós cuidamos de ser evangélicos, cristãos, sei lá, obreiros, pastores, sei lá, essa palavra religião aqui, ela está enquadrando tudo isso. E se alguém entre vós cuida de ser religioso, olha só, e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração. E a religião desse é vã. Olha só, irmãos, que palavra. Se alguém cuida de ser um cristão, um evangélico, e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração. E a sua religião não é vã. Não faz diferença eu ser um católico, um espírita, um evangélico ou qualquer outra religião budista. Se eu não refreio a minha língua, eu engano o meu coração. E tudo isso que eu estou fazendo é vão. Se eu prego, se eu evangelizo, se eu canto, se eu toco, tudo isso é vão. Tudo isso é vão. Aí ele fala, a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai é esta. Olha só, queridos. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Isso é muito forte. O mundo hoje tem corrompido a vida de muitas pessoas. E quando fala aqui, cuidar, que a religião pura e imaculada para com Deus o Pai, olha só, para com Deus o Pai, é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Sabe por quê? Os órfãos e as viúvas, naquela condição, eram pessoas totalmente abandonadas, que sofriam injustiça, que eram esquecidas, que eram marginalizadas. Como hoje, talvez não seja apenas os órfãos e as viúvas, mas seja o seu vizinho que está perdido. Seja o seu irmão que às vezes senta do seu lado dentro da igreja e precisa muitas vezes de um abraço seu, de um aperto de mão, de uma palavra que construa.
não de uma palavra sem educação, mal educada, mas que precisa, às vezes, de um abraço, de uma compreensão, de uma palavra de mansidão para a vida dela. Essa é a verdadeira religião que a Bíblia fala, meus irmãos. E se queremos realmente viver o sobrenatural do poder criativo, do poder criador da palavra de Deus em nossas vidas e ver o resultado da nossa fé, nós precisamos fechar e corrigir essas pequenas arestas da nossa vida. Para que possamos ser uma igreja vencedora, uma igreja poderosa nos seus feitos espirituais. Porque hoje, irmãos, a corrupção tem invadido tanto as igrejas, que muitas pessoas só olham para templos grandes, é para isso, é para aquilo, é comprar, e nunca abençoar. E às vezes nossos irmãos ao nosso lado estão passando por necessidades, estão vivendo dificuldades, e nós não olhamos para isso. Nós não vamos perder a nossa essência, meus irmãos. Eu sempre falo, outro dia eu falei, há um mês atrás no culto, não sei, o ministério compartilhar, ele não tem o nome compartilhar à toa, não. Não estou preocupado não, irmãos. Se Jesus vai voltar e eu vou estar pagando aluguel, nossa, mas aquela igreja não é próspera. Faz 10 anos que existe e não conseguiu um tempo próprio, como eu já ouvi de muitos pastores, que tem por parâmetro espiritual a sua fé, por ter tempos próprios. Não. Isso tudo vai ficar. Não ficará pedra sobre pedra, a Bíblia diz. Mas a necessidade do meu irmão, isso sim, meus irmãos, vai permanecer. Porque qualquer que der, nem que seja um copo d'água, em nome de discípulo, de maneira nenhuma perderá o seu valor. Essa é a essência do ministério. Isso não vai ser mudado. Se Deus um dia achar que o ministério compartilhar vai ter um templo próprio e não vai pagar mais aluguel, eu estou à disposição dessa bênção sobre a minha vida e sobre a vida dos meus irmãos. Mas do contrário, essa não é a nossa prioridade, a minha prioridade. Falo isso como presidente da igreja. Porque nem sei, meus irmãos, quanto tempo nós vamos viver aqui na terra. Mas não podemos permitir que a ganância, o orgulho, tome conta da nossa vida. Porque, por causa dessas corrupções, eu estou falando isso porque a Bíblia fala da corrupção do mundo. A Bíblia fala sobre isso, nós lemos aqui, na palavra de Deus, acerca da corrupção. E o que Deus quer é que nós sejamos incorruptíveis na sua presença. Porque tudo isso começa com palavras que não edificam, com conversas que não edificam, que muitas vezes nos levam a promover julgo temerário sobre a vida das pessoas, a decidirmos pela condenação ou absolvição das pessoas do seu feito, sem muitas vezes saber o que realmente está acontecendo. Por quê? Por causa da língua. Pelo fato do homem não conseguir domar a sua língua. E Tiago, ele continua dizendo, agora no capítulo 3, no versículo número 3, olha só. Olha só que, vou ler o versículo 1. O vento aqui está atrapalhando o ventilador aqui. Diz assim, meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Tem muita gente se achando mestre.
eu sei, não, aquilo tá errado, tá certo. Não. O irmão está ali pregando, abençoando, derramando bênção sobre a vida da pessoa. E a pessoa está ali, ó. Deixa eu ver se está escrito isso mesmo aqui. Não está errado não, meus irmãos, está certo. Precisa. Mas recebe aquilo que Deus está te dando. Acredite na palavra que você está ouvindo da parte de Deus para a sua vida. Senão não tem nem importância, nem porquê você ir para o culto e para a igreja. Não tem. A Bíblia diz que aquele que quer ser mestre, ele receberá o mais duro juízo. Porque todos tropeçam em muitas coisas. Olha só o versículo 2. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. E se alguém não tropeça, olha só, e se alguém não tropeça em palavra, olha só, esse tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Sabe por que as pessoas não têm domínio sobre as suas atitudes? Porque não dominam a sua língua. Porque quando eu não tropeço naquilo que eu digo, na minha palavra, eu tenho autoridade, eu tenho poder para refrear e governar todo o meu corpo. Ora, nós pomos freios na boca dos cavalos. Olha só, irmãos, leia aí na sua Bíblia. Não, o pastor falou que sou cavalo. Não é eu, a Bíblia que está falando aqui. Ó. O apóstolo Tiago está falando, ora, nós pomos freios na boca dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuoso vento, se viram como um bem pequeno leme, olha só, para onde quer que a vontade daquele que o governa. Ou seja, o cavalo está ali com a sua força, ele tem um freio, o homem guia ele para lá, guia para cá. Quantas forças um cavalo tem a mais que um homem? E o barco? Olha o tamanho da nau. Um pequeno leme, o cara está ali, vira para lá, vira para cá, vira... E o barco vai, o barco obedece. Assim também, a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia? Quantas bitucas de cigarro, às vezes jogadas na estrada, causam imensos acidentes com queimadas. E a Bíblia também diz isso. Assim como a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande um bosque, um pequeno fogo incendeia? A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os vossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Olha só, inferno, porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis, como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Olha só, natureza humana, o poder que Deus deu para o homem lá atrás na criação. Mas nenhum homem pode domar a sua língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens. Impressionante, né, irmãos? Feito à imagem e à semelhança de Deus. E de uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura deita uma fonte, o mesmo manancial, água doce e amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas
ou as videiras figos? Assim tampouco pode uma fonte de água dar uma água salgada e uma água doce? Porque onde há inveja e espírito faccioso, há perturbação e toda obra perversa. Irmãos, é tão sério isso. Por que eu estou dizendo isso? Como eu falei ontem no culto, nós falávamos um pouco sobre o poder criador da palavra. Porque se isso está escrito na Bíblia, é porque o Senhor está nos dando um alerta. É porque o Senhor está chamando as nossas atenções para tomarmos cuidado com coisas que nós falamos, para tomar cuidado com conversas que às vezes nós temos, que lança por terra tudo aquilo que você fez em oração, tudo aquilo que você fez em obras. E ao invés de proferir vida, profere morte, porque a língua tem veneno mortal. E Deus quer, meus irmãos, que eu e você, como pessoas de oração, como pessoas tementes a Deus, tenhamos a nossa oração ouvida e respondida. Deus quer que cada um de nós não apenas fale com Ele, mas que também escute a voz dEle. E possamos colher fruto da nossa fé. E possamos ter uma vida respaldada, com autoridade e poder, como ele continua dizendo aqui, da sabedoria que vem do alto. Não da sabedoria humana que muitas vezes engana, que muitas vezes é duvidosa, que muitas vezes corrompe, mas de algo que vem da parte de Deus. E eu preciso entender que eu e você somos uma fonte de água viva, porque o poder do Espírito Santo habita em nós e dentro de nós emana o rio de Deus, fontes de água viva, fontes que saciam a sede, não águas amargosas, venenosas e sujas. Que nessa noite, em nome de Jesus Cristo, nós possamos produzir fruto conforme a maneira que oramos, conforme a maneira que buscamos, para que possamos tomar decisões assertivas, respaldadas pela palavra de Deus e sermos movidos pela vontade do Senhor. Esta live, ela tem um nome, uma palavra que edifica. Porque a palavra de Deus, quando entra em nossos corações, ela promove vida, ela edifica e ela produz a criação de coisas boas, não apenas nas nossas vidas, mas na vida daqueles que estão ao nosso redor. Eu volto a dizer, no capítulo número 1 de Gênesis, tudo que Deus falava acontecia. E Deus via que aquilo era bom. Aleluia. Deus quer que você veja e encontre bondade, que os seus olhos encontrem paz e alegria no poder da sua palavra. Não estou falando da palavra de Deus, não. Da palavra que sai dos nossos lábios. Porque Jesus diz, está em mim e eu em vós, e pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Aleluia. O que Deus deseja é que você esteja nele, para que ele possa estar em você e fazer com que saia dos seus lábios palavras que jorrem para a vida eterna, que promovem edificação e bênção na vida daqueles que nos ouvem, na vida daqueles que estão ao nosso lado. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus Cristo, nessa noite.
E nós vamos agora orar. Durante alguns minutos, não sei, se você tem um pedido de oração, coloca aí embaixo. Coloca aí embaixo. Se você deseja interceder por alguém, faça isso nessa hora. Faça isso, coloque. O Rafa está falando aqui que nós devemos redobrar nossa atenção sobre aquilo que dizemos, porque dita a palavra, ela proferida, não tem mais volta. E é verdade. Ontem também eu falei sobre isso. Quando Deus fala que a sua palavra ela não volta vazia. Eu falei sobre isso, sobre o eco, sobre a propagação da palavra. Falei isso ontem no culto. Porque às vezes é muito interessante. Nós fazemos, mas não reparamos o nosso erro. Às vezes nós falamos mal das pessoas e julgamos e colocamos as pessoas em situações difíceis e às vezes descobrimos que não é nada daquilo, mas não voltamos atrás das pessoas e falar, olha, eu estava enganado, não era assim não. Vamos lá pedir perdão para ela. Vamos lá pedir perdão para ele. Olha, eu julguei aquele irmão, eu falei que foi aquele irmão que fez isso, foi aquilo, mas não foi o irmão não, vamos lá pedir desculpa para ele. Vamos lá nos desculpar, não, nós não fazemos isso. Nós colocamos fogo e esperamos apagar sozinho. Só que não apaga sozinho. Ele vai continuar queimando na vida daqueles que promoveram isso. Então se atente para isso, meu irmão e minha irmã. Esse é o desejo de Deus para a sua vida. O Danilo acompanha a nossa live toda quinta-feira. Deus abençoe Danilo aí em São José dos Campos. Sua esposa amanhã vai passar por um mês em São José dos Campos. Fica firme, meu querido. Declara sobre a vida dela a autoridade, a cura da presença de Deus. Você está ouvindo essa live não é à toa não. Permita que Deus use dos seus lábios para que a sua esposa possa ser edificada e abençoada através da palavra de Deus. E eu tenho certeza que, diante de tudo isso que nós ouvimos, porque o Tiago fala, não seja apenas ouvinte, seja praticante da palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar, como vai abençoar a vida da sua esposa, Danilo, Adriana. Creia nisso que nós vamos orar. E amanhã você terá notícias de vitória da boca do médico. Creia, meu querido. Creia. Porque do homem são as preparações do coração, mas a última palavra ela vem da boca do Senhor. A palavra final ela vem da boca do Senhor. Livramento sobre a Sofia, a irmã colocando aqui. Deus abençoe. O nosso Deus, ele é um Deus de livramento mesmo. Ele dá ordem aos seus anjos para nos guardar. Amém? Mais alguém quer fazer um pedido de oração? Faça isso em nome de Jesus. E deixe aí no seu comentário também a sua vitória, a sua bênção. Porque é muito importante testemunhar dos feitos de Deus. Ontem eu ainda dizia, numa parte da pregação, que o que antecede a bênção, o que antecede o milagre, é o agradecimento, é a gratidão. Jesus, quando orava, inclusive na ressurreição de Lázaro, antes dele liberar uma palavra de vida, movida por uma autoridade sobrenatural na vida de Lázaro, que trouxe a ele a sua alma, o seu espírito de volta. Antes de Jesus usar dessa autoridade, desta palavra em oração, a primeira coisa que Jesus Cristo fala é: Pai, graças eu te dou. Aleluia. Então agradeça a Deus. Agradeça a Deus porque Deus te ouve. Aleluia. Agradeça a Deus porque nesse exato momento Ele está esperando colher do meu lábio, dos seus lábios, palavras que trarão a luz da existência, que chamarão as coisas que não são como se já fossem. Porque talvez, Danilo, hoje você ou a sua esposa não consiga enxergar a cura
ou um milagre, mas no sobrenatural de Deus já existe, porque Ele levou sobre si as nossas dores. Isaías 53 diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele e pelas suas feridas nós fomos sarados. Quando Jesus Cristo morreu na cruz, a enfermidade que assola a nossa vida já estava sobre Ele. Então enxergue isso e creia nisso. Nós vamos orar nesse momento, em nome de Jesus Cristo, agradecer a Deus também por esse livramento de atropelamento que a irmã Tânia está dizendo aqui, na vida da Sofia, porque Deus é bom, meus irmãos, e seu amor dura para todos. Então, se possível, feche seus olhos nesse momento. Papai amado, graças eu te dou, meu Deus. Primeiramente, por ter os meus pecados perdoados, por poder me recorrer ao Senhor, sabendo que como homem eu erro demais, eu falho muito. Mas eu creio, meu Deus, no sacrifício da cruz. Eu creio que a sua bondade e misericórdia podem mudar e transformar a minha vida. Ao ponto do Senhor poder me usar para transmitir a sua palavra, de me dar autoridade para que eu possa falar do seu amor e do seu evangelho e trazer aos nossos corações orientações de palavra que nos fortalecerão na caminhada em direção à vida. Mas eu quero te pedir nessa hora, meu Deus, e quero declarar o poder da cura nessa hora sobre a vida da Adriana. Meu Deus, em nome de Jesus, mediante a tua palavra e o teu poder, toca agora na vida dessa mulher, meu Pai. Que onde quer que esteja essa enfermidade, que o Senhor remova e que ela tenha cura estabelecida no seu físico. Em nome de Jesus, papai. Promove agora a transformação nesse corpo físico, papai. E opera um milagre, seja na mente, seja no coração, seja no seu corpo, em qualquer lugar, em nome de Jesus. Agradecemos ao Senhor pela vida da neta da irmã Tânia, que o Senhor entrou com um livramento sobre a vida dela. Porque ali estavam os seus anjos, ordenados para nos guardar e para nos livrar. Mas em nome de Jesus Cristo também, papai, eu quero orar por essa pessoa que está com uma enfermidade na garganta, meu Deus. Eu quero pedir ao Senhor que essa enfermidade seja curada agora, em nome de Jesus Cristo. Que ela amanheça, papai, aliviada desse problema na garganta. Não é uma inflamação qualquer, mas é algo que a pessoa que está nos ouvindo nessa hora, ela sabe do que se trata. Eu nem sei, mas o Senhor e ela sabem. E eu peço agora, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que o poder da tua palavra opere nessa hora e que o teu Espírito Santo toque agora nessa garganta, remova essa enfermidade, papai, em nome de Jesus Cristo, para a glória do teu nome. Porque o céu se manifesta nessa hora, a favor desta vida. E eu peço ao Senhor, quanto a todos nós, nos guarda, nos livre, nos dê sabedoria, nos dê autoridade, unge os nossos lábios, nossos ouvidos, toca nele com brasas vivas do altar, como tocastes nos lábios do profeta Isaías, papai, para que ele pudesse profetizar e nós possamos também profetizar do poder da tua palavra em nome de Jesus. Assim eu oro, creio e agradeço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe, meu irmão e minha irmã, a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Obrigado pelo carinho,
da sua participação. E Danilo, em breve nós vamos ver você relatando aqui e pedindo agora uma oração, não mais de cura, mas de agradecimento pela sua família e pela sua esposa. Essa live existe porque vocês existem. Existe algo da parte de Deus em trazer bênçãos e paz para as nossas vidas, em nome de Jesus. Até quinta-feira que vem, que Deus abençoe sua vida, ótimo fim de semana, na gloriosa paz do Senhor. O grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com toda a igreja, desde agora e para todos sempre. Amém. Um forte abraço, até quinta, para quem estará conosco na live quinta-feira, e sexta e domingo no Ministério Compartilhar, cultuando, adorando ao Senhor na beleza da sua santidade. Os nossos cultos são quarta, sexta e domingo, onde nós adoramos a Deus e invocamos o seu santo nome. Sempre às 19h30. O endereço, Rua Coronel Tamarindo, número 218, no bairro da Pedreira, bem em frente ali ao Extra Supermercado. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até lá.